Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste devocional, me chama a atenção as palavras de Tiago, no capítulo 1, 25, que o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O nosso tema para a nossa reflexão hoje é perseverança. Perseverança em quê? Perseverança em obedecer os bons ensinos. A palavra de Deus, no texto que eu vou ler para você, está escrito em Números 32, 1 a 13, mas gostaria de ler somente do versículo 6 ao versículo 13, que está escrito: Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto ou somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Palavra de Deus ao meu coração, ao seu coração. Queridos irmãos, ao ler o texto que nos traz a lembrança do episódio do relatório negativo aqui da maioria dos espias que estiveram em Canaã, conforme esse texto bíblico aqui, fiquei refletindo na atitude de Caleb e Josué. É muito claro aqui que foram os únicos que acreditaram que Deus lhes daria a vitória. Apesar de todo o povo viver constantemente reclamando e se rebelando contra o Senhor, eles permaneceram fiéis. Notemos, queridos irmãos, todos que estão me ouvindo, que os dois aqui, Josué e Caleb, passaram pelos mesmos desafios que os outros e ouviram as mesmas ordenanças que os demais. Porém, o que vale a gente raciocinar um pouco aqui é a perseverança destes dois em sua fé, em obedecer às orientações divinas, às orientações do seu líder Moisés. Isso nos faz pensar, refletir aqui, e é isso que eu quero deixar como ponto-chave para nós absorvermos, que muitas vezes o nosso problema, que ainda hoje a gente vê claramente isso, não é a ausência de conhecimento bíblico em si, mas a falta de praticar com perseverança aquilo que aprendemos quando lemos a palavra de Deus. O grande problema é a desobediência, mas quando nós temos realmente esta finalidade, temos esse propósito de obedecer a palavra de Deus, aí vai ser vista a diferença. Muitas pessoas, meus irmãos, olham para a Bíblia e não conseguem ver o grande valor que há em seus ensinos. Então,
que eu quero deixar para nós, que aprendamos com essa história, com este relato bíblico, daquilo que aconteceu com Caleb e Josué. Nós vemos claramente que a diferença foi que eles perseveraram em obedecer às orientações divinas. Mostraram de fato a sua fé em Deus pela obediência aos seus mandamentos. Queridos irmãos, quero deixar esta reflexão para que analisemos como é que está realmente a nossa perseverança. Nós estamos obedecendo os bons ensinos ou estamos ignorando, achando que devemos fazer da nossa maneira, do nosso jeito? Perseverança, meus irmãos, a ideia de perseverança para nós é exatamente a fé que não muda. Ou seja, é a nossa palavra em ação, é a nossa obediência a Deus em ação. Então este recado eu quero deixar para você nesta oportunidade. Que Deus me abençoe, Deus te abençoe e que todos nós sejamos perseverantes em obedecer os bons ensinos da santa e bendita palavra de Deus.